Irmãos, vamos começar então? Eu queria começar com o Salmo 133. Vamos abrir? Salmo 133 diz o seguinte: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce às orlas de suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse salmo, ele é um salmo que fala sobre comunhão cristã, né? Ainda não sobre comunhão cristã, né? Mas hoje a gente consegue ler isso como comunhão cristã, porque nós já sabemos o cumprimento de toda a história. Mas quando Davi estava escrevendo esse salmo, ele ainda não tinha noção plena do que seria a comunhão cristã. E eu sempre fiquei intrigado com esses termos, né? É como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e o orvalho de Hermon. E eu fui estudar um pouco mais esse salmo e esses termos têm a ver com consagração e com frutos. O óleo era usado para ungir, né, as pessoas a algum serviço a Deus. E quando se derramava o óleo escorria sobre a cabeça, sobre a barba, né, e sobre as vestes da pessoa. Então o óleo fala sobre consagração, né? Então a união cristã ela tem a ver com consagração, consagração da nossa vida individual a Deus e o ajuntamento de pessoas que estão se consagrando a Deus formam uma consagração coletiva, né? Um grupo de pessoas que se reúne para um propósito em comum, que é glorificar o Pai e auxiliar uns aos outros na edificação do corpo, né? Então essa é a consagração. Isso tem a ver com o óleo. E o orvalho sobre o monte de Hermon, os montes, né, de Sião, falam de frutos, porque no local de deserto, como eles viviam, muitas vezes é o orvalho que umidificava a terra e que possibilitava o aparecimento de frutos, né? Então, a união cristã ela é uma união de consagração e essa consagração necessariamente precisa redundar em frutos do Espírito, né? Em bondade, em alegria, em fidelidade, em amor. E a gente está num período de muita provação nessa pandemia. Nós fomos afastados uns dos outros, nós fomos distanciados uns dos outros fisicamente. E isso veio, eu acredito, também para provar a nossa união. Provar se nós estamos unidos de coração ou se somos apenas um ajuntamento fogo de palha. Se a nossa união era apenas por questões secundárias ao evangelho, se a nossa união acontecia por razões egoístas, por razões por razões que não sejam a comunhão cristã, o envolvimento de pessoas para adorar a Deus e para servirmos umas às outras, né? Então essa pandemia ela está provando a igreja brasileira, ela está provando aquelas igrejas se elas estão focadas em um local físico ou não, se as pessoas estão conectadas umas às outras de coração ou não. E eu queria que nós começássemos refletindo sobre isso, como tem sido a nossa união, como tem sido o nosso envolvimento com os irmãos, mesmo que seja à distância.
mesmo que seja através de uma ligação, de um WhatsApp, mesmo que seja através de encontros, né, uns aos outros, porque não estamos tendo ainda encontros coletivos, né, com todo mundo junto. E, e eu tenho experimentado um pouco disso, irmãos. Eu tenho experimentado um pouco do que é essa união cristã com vocês. Recentemente, há 2 meses atrás, quase 2 meses, eu perdi meu telefone e imediatamente, praticamente no outro dia, alguns irmãos se uniram e enviaram uma oferta para mim, para a Lídia, para que eu conseguisse uma outra ferramenta de trabalho, né? Então eu fiquei assim, fiquei muito agradecido, muito constrangido com o amor, né, que se manifestou através dos irmãos para a nossa vida. E não só a mim, mas eu tenho visto pessoas se movimentando, pessoas cuidando umas das outras, pessoas ofertando, não só a comunidade, mas ofertando umas às outras, se preocupando. A gente tem a dispensa comunitária e eu tenho visto o envolvimento de várias pessoas na, na oferta de alimentos, na oferta de recursos financeiros para auxiliar as famílias da comunidade. E eu queria finalizar com um texto de Gálatas 6, que Paulo fala algo muito interessante sobre essa união. Gálatas 6, verso 1. Paulo diz o seguinte: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória, só em si mesmo e não em outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou outras traduções, aos da família da fé. Irmãos, esse texto é muito maravilhoso e, a princípio, o verso 2, Paulo fala que devemos levar as cargas uns dos outros. E no verso 5, ele diz que cada um deverá levar a sua própria carga. No português a gente não consegue perceber a diferença, mas o David já nos ensinou isso. E ele explica que a carga do verso 2 significa algo muito grande, é uma rocha muito grande, que um sozinho não aguenta. Nenhuma pessoa sozinha consegue levantar essa rocha. E a palavra carga no versículo 5 é uma mochila. Então o que Paulo está falando é o seguinte: existem cargas coletivas e existem cargas individuais. Existem responsabilidades que dizem respeito a todos nós e existem responsabilidades que são individuais. Existem coisas que ninguém consegue fazer por mim nem por você. Você deve fazer sozinho. Mas existem coisas que devem ser feitas em coletivo, né, em comunidade. E a gente não deve se cansar de fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então,
que nós entendamos essa realidade de união, de comunhão cristã, para além desse afastamento social, que a gente revisite os nossos fundamentos, que a gente revisite a nossa intenção em estar em comunidade, em estar juntos uns com os outros, e que a gente não canse de fazer o bem. Existem pessoas que estão necessitadas no nosso meio, existem pessoas que foram mais afetadas que outras com essa pandemia, então que o Espírito Santo nos una e que ele nos dê um espírito de unidade, para que possamos levar aquelas cargas que são pesadas e que são para serem levadas coletivamente. Então eu queria orar para a gente iniciar com esse tempo, com essa breve reflexão, tá bom? Pai, obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, por termos um grupo de pessoas unidos em prol de um único objetivo, Pai, que é te conhecer e te glorificar. Senhor, abençoe o nosso ajuntamento, Pai. Abençoe as nossas famílias, abençoe a nossa mente, abençoe a nossa espiritualidade, Jesus. Nos ajuda, Pai, a entender o propósito da nossa união. Nos ajude a entender que devemos nos consagrar para que quando nós estivermos juntos, de coração, exista uma consagração coletiva. Exista um movimento coletivo, Pai, que vai tocar as pessoas nesse mundo tão perverso. Paizinho, nos ajuda, nos dê sensibilidade, nos dê capacidade de discernimento para ouvir as necessidades que estão latentes no nosso meio, Pai. Que tenhamos esse espírito de discernimento, que tenhamos um coração disponível para o outro, principalmente aos da nossa família da fé, Jesus, por favor. Que o Senhor venha no nosso meio, que o Senhor una os nossos corações, que o Senhor reate, Pai, laços que podem ter sido rompidos com esse afastamento físico, que a partir de hoje, depois do culto, algumas pessoas se reatem de coração, que não haja divisão no nosso meio, Jesus, por favor. Não deixe que Satanás destrua a nossa comunhão, Pai. Não deixe que Satanás mine a confiança que temos uns aos outros, de tudo que já construímos até aqui, Pai, de toda a dificuldade que tivemos, de tudo que nós já vencemos com a Sua graça, com a Sua misericórdia. Que isso não seja, Pai, desfeito agora com essas tribulações, com esses ventos contrários. Por favor, Jesus, nos ajude a ser uma igreja centrada no Seu Evangelho e que nenhuma pandemia, que nenhuma catástrofe, nem que seja aquela que será mais grave do início da grande tribulação, da dificuldade que poderemos passar caso estejamos aqui ainda. Que isso não destrua a nossa comunhão, Pai. Que isso não consiga tirar os laços, as raízes que os corações de uns dos outros já se formaram. Por favor, Jesus, nos mantenha com saúde física, mental, espiritual, para suportar tudo isso em unidade, Pai. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Amém. Vamos para um tempo de música. Bom dia, irmãos. Espero que esteja tudo bem aí com todo mundo. Nós te convidamos a se concentrar agora, a cantar conosco essa canção. A gente enviou aí no chat as canções para que vocês possam buscar aí também a letra, quem não conhecer, e acompanhar com a gente. A gente está com saudade de estar junto, né, de ouvir aquela voz coletiva que a gente estava acostumado no domingo de manhã e às vezes a gente não reconhecia o valor, porque a gente sempre tinha, né, todos os domingos de manhã. Mas que saudade de cantarmos juntos e ouvirmos uma só voz. E espero que em breve a gente esteja aí juntos novamente.
Te convido a cantar com a gente essas canções. Feche seus olhos e medite nessa letra que fala a respeito da volta de Jesus. Amém? Amado Redentor, maravilhoso Rei, eu amo o precioso dia que virás. Os meus olhos veem o Salvador que reina poderosamente vindo me encontrar. Desejamos a tua volta, desejamos a tua volta, Pai. Ansiamos, Pai, pelo grande dia, essa nossa oração. Cordeiro e leão, o príncipe da paz, Messias prometido, Deus Emmanuel. Maravilhado estou, pra sempre cantarei. Jesus, o Rei da Glória, tens meu coração. Maravilhado estou, pra sempre cantarei. Jesus, o Rei da Glória, tens meu coração. Tu tens meu coração. Tu tens meu coração. Hosana ao Rei que vem. Tu tens meu coração. Tu tens meu coração. Hosana ao Rei que vem. Ó, se fendesses os céus, ó, se descesses a terra, Maranata, eu te espero, mais que todas as riquezas, todas as dádivas do mundo. Maranata, eu te espero. És perfeito, Jesus, em todos os teus és perfeito, Jesus, em todos os teus caminhos.
eu amo o dia da tua vinda. Sim, eu amo o dia em que virá. E não tardará, Senhor. Sim, eu amo o dia da tua vinda. Sim, eu amo o dia em que virá. Não tardará, Senhor. Sim, eu amo o dia da tua vinda. Sim, eu amo o dia em que virá. Não tardará. Nossa adoração apressa o dia do Senhor. Nossa adoração apressa o dia do Senhor. Em breve virá e não tardará. Nossa adoração apressa o dia do Senhor. Nossa adoração apressa o dia do Senhor. Em breve virá e não tardará. És perfeito, Jesus, em todos os teus caminhos. És perfeito, Jesus, em todos os teus caminhos. És perfeito, Jesus, em todos os teus caminhos. Teu abraço em meio à noite me alcançou. Sem restrições se entregou por mim. Te vejo, não há como que dizer, Pois não há outro que me conhece igual a ti. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos
pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim. O teu abraço em a noite me alcançou. Sem restrições se entregou por mim. Te vejo mais e quis dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Bem melhor que a vida é o teu amor. Jesus seja o centro em mim. Pois quando eu te vejo, não há como tu negar que és bom. E quando clamamos teu nome, tu volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar
queremos ver tua face. Vem derrama tua glória. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Vem derrama tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Vem derrama tua glória. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em nós. Pai, essa é a nossa oração. Oramos nessa manhã para que, se em algum momento nos desviamos, se em algum momento olhamos para outros lugares, outros deuses, se em algum momento levantamos dentro de nós ídolos, oramos, Pai, para que os nossos olhos se voltem ao Senhor. Que a nossa confiança, Pai, esteja no Senhor. Não nos deixe, Pai, não nos deixe entregue aos nossos próprios erros, Pai. Eu oro para que o Senhor nos encontre, Jesus, nesta manhã. Encontre cada um dos meus irmãos. Que os nossos olhos estejam fixos no Senhor. Desejamos ver a tua face e ser transformados. Não queremos ser os mesmos, não podemos ser os mesmos, Pai, ao encontrar com o Senhor. Então nós oramos, Pai, com todo o nosso coração nesta manhã. Que os nossos olhos se voltem para ti. Que o nosso coração tenha apenas um Deus, um dono, e não há outro, Pai. Não há como duvidar que tu és bom. Não há como duvidar que o Senhor, Pai, se entregou por nós. Então queremos corresponder, Pai, a esse amor. Atrai, Senhor, ó Pai, os nossos olhares. Atrai, Senhor, ó Pai, os nossos desejos, Pai, para a presença do Senhor. Pai, nós desejamos subir ao monte. Nós desejamos, Pai, ver tua face. Nós desejamos ser transformados a cada dia, Pai. Essa é a nossa oração nesta manhã. Desejamos a sua volta. Que venhamos, ó Pai, orar por isso a cada dia. Esse será um sinal, Pai, da sua vinda, quando a tua igreja se levantar e orar continuamente para que o Senhor volte, para que o Senhor restaure a nação, para que o Senhor busque a sua noiva, Pai, com vestes brancas e purificada. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém. Bom dia, pessoal. O David vai compartilhar com a gente agora uma palavra sobre dízimos e ofertas. Amigo, só um minuto. Só um minuto. Ok.
Irmãos, desculpa, os que têm filhos pequenos em casa aí vão me entender. É sempre desafiador, né? A gente estar em um ambiente com eles e concentrar também, então é um desafio. Gostei muito, né, do que o Bruno começou compartilhando. Depois, eu acho que houve um link também especial com as canções, porque elas nos unem a um só espírito, né? E esse espírito que clama pelo evento mais importante da história, né? Ou talvez o segundo evento mais importante da história, que será a volta de Jesus. Jesus, quando do seu nascimento, se torna o evento mais importante da história e, com certeza, a sua volta estará entre os eventos mais significativos que a gente já experimentou. E eu queria compartilhar um texto que está em Atos, capítulo 4, a partir do versículo 32. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém dá um retorno aí para mim. Sim, amigo, tá perfeito. Ok. Obrigado. Atos, capítulo 4, versículo 32 em diante. Diz assim: da multidão dos que creram, era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía, mas compartilhava tudo o que tinha. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele teve parte do dinheiro para si. E o restante colocou aos pés dos apóstolos. Sabendo disso também sua mulher. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar parte para si do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro então disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na à sepultura ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Bom, sem sombra de dúvida, a gente está vivendo um tempo de
de que a igreja tem sido provada, como o Bruno falou, e tudo aquilo que não for verdadeiro, né, não for embasado em Cristo, não terá força suficiente para continuar. Então, as organizações religiosas, as instituições, os ajuntamentos, como o Bruno abriu falando de união e comunhão cristã, os ajuntamentos que de fato não são cristãos, eles não continuarão. E quando ele falou isso, me veio ao coração esse momento de Atos capítulo 4 e 5, onde a igreja estava experimentando uma forma antecipada da realidade do céu. Não sabemos exatamente os termos, com muitos detalhes, mas o que nós já temos aqui em Atos 4 e 5, Atos, a partir do capítulo 2 em diante, da descida do Espírito Santo e do início da igreja, são sinais maravilhosos da realidade de Deus, a realidade do céu, influenciando a realidade da terra, né? O texto diz que tudo era comum entre eles. E alguns teólogos vão dizer que só foi possível experimentar esse nível de comunhão, de partilha, porque havia uma sensibilidade apocalíptica muito forte. Perceba, Jesus estava vivo anteontem, morreu ontem e ressuscitou hoje. Logo, ele já vai voltar amanhã. E as pessoas imbuídas desses fatos que não era alguém contando, mas era a amiga da amiga que viu Jesus, era o senhor irmão do fulano que presenciou Jesus aparecendo na praia. Então era muito próximo os atos que validavam esse mover do Espírito Santo. E isso levou pessoas a uma entrega total, a uma entrega sem reservas. E por que uma entrega sem reservas? Não faz nenhum sentido você ter um grande acúmulo de bens se você não tiver expectativa nenhuma de desfrutar deles. Não fazia sentido nenhum a pessoa ter 2, 3, 4, 5 casas, se o sentimento que tem dentro dela é que amanhã aquela casa toda não será mais casa. Jesus irá voltar. Então, isso levou pessoas a viver essa realidade total, essa plenitude, essa comunhão da partilha total, da comunidade, do ser comum, né, um ao outro. Então, houve uma abundante graça. O Espírito Santo abriu uma janela, né, e começou a manifestar dons, e pessoas sendo curadas, e pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, e paralítico andando, e tudo isso serviu como um propósito de testificação para que o reino de Deus fosse expandido, para que a realidade da igreja tivesse seus alicerces bem firmados nas pessoas, na pessoa dos apóstolos e também nos atos inegáveis que Cristo estava com eles. E assim nasceu a igreja. Foi um testemunho tão forte, irmãos, que um homem chamado José Barnabé, ele não pensou 2 vezes, né? O versículo 36 diz que ele vendeu o campo, vendeu tudo que tinha e deu o dinheiro aos pés dos apóstolos. E por que aos pés dos apóstolos? Porque a eles estava confiado esse avanço, né? A estratégia de avanço. Não porque eles eram melhores, mas simplesmente pela função que eles ocupavam naquele momento.
Então, temos um primeiro personagem, José Barnabé, que percebe esse movimento, percebe essa união e dá tudo. E no capítulo 5, início, nós temos mais dois personagens, que é Ananias e Safira. Diz o texto que eles também venderam uma propriedade, mas reteram parte do dinheiro que já eram deles. E isso é uma incoerência, porque Deus não pediu nada para eles. Não tem nenhuma parte nesse texto que nós lemos onde você vai perceber um constrangimento dos apóstolos implorando para que eles participassem do que Deus estava fazendo. O que você vai perceber, e o grande problema de Ananias e Safira, é que o testemunho deles vem seguido do testemunho de um homem que teve uma entrega sem reservas. José Barnabé foi legítima. Ele ofertou por reconhecer o que o Espírito estava fazendo. Ananias e Safira, eles quiseram, de alguma forma, entrar no vácuo dessa ação. É como se fosse uma carreta que estivesse indo estrada fora e o seu carro, com poucas cilindradas, precisasse pegar o corta-vento. E então Ananias e Safira também oferta, mas oferta não com as mesmas inteireza de intenção, de coração. Ananias, meus irmãos, era um homem pontual para aqueles dias. Imagina você ter a oportunidade de viver essa realidade de milagres, de propósito, de avanço coletivo, de finanças, né? Ananias era um homem que estava no tempo certo, mas com o coração errado. Ele ficou totalmente fora do que Deus estava fazendo, porque no mais profundo do coração dele havia a ganância, a mentira, o fingimento, a avareza, a soberba, o engano. Ananias teve a oportunidade, nasceu no tempo certo, estava vivendo no tempo certo, mas a vida errada. O seu nome, o nome Ananias, significa o Senhor é gracioso. E sabe o que Ananias fez com essa graça? Abusou dessa graça. Ultrapassou a marca, o limite. Safira, sua mulher, Safira significa linda por fora, né? Um exterior bonito. Ela era linda por fora, mas essa submissão conveniente ao descaminho de seu marido custou a morte dela também. Não apenas morte física, mas antes a morte espiritual mesmo. Ela poderia ter parado seu esposo e falado: por que você está fazendo dessa forma? Né? Por que o caixa 2? Por que então a gente não dá nada? Ninguém pediu nada. Né? Vamos ficar com tudo para nós. Mas ela não fez. E o fim deles é muito trágico. Né? E diz o versículo 11 que grande temor se apoderou daqueles irmãos. Todo o avanço da igreja tem um fator indispensável, que é o temor. O temor da gente não abusar da graça de Deus. Né? Já no tempo da graça, e isso é apavorante, já no tempo da graça, pós-cruz de Jesus, alguém foi morto de forma fulminante pelo juízo de Deus. Isso é assustador, meus irmãos. Já no tempo da graça, alguém que perturbou a unidade da igreja
alguém que agiu de forma mentirosa, intencional, obstinadamente pecaminosa, foi fulminado pelo testemunho do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo em zelo pela igreja. Isso é desafiador para mim, para você, para todos nós, porque abre uma pergunta, né? Se nós realmente temos sido zelosos ou temos sido relapsos. Nós temos feito a contabilidade mais positiva para o reino de Deus ou mais positiva para a nossa conta bancária? A gente tem feito os parâmetros de generosidade honrando mais a Deus ou querendo honra para os nossos próprios nomes? Então, deixo a reflexão com você. Que você não esqueça que esse texto de Ananias e Safira está aqui em Atos capítulo 5. E Atos já é um livro da nova aliança, do Novo Testamento, da nova realidade de igreja, né, estabelecida pelo próprio senhorio de Jesus. Nós, como comunidade Pão da Vida, como igreja Pão da Vida e Missão Casa do Pão, desejamos avançar. Eu também estou com muitas saudades, né, de estar ali presencialmente com vocês. A gente, como o Bruno falou, não tínhamos ideia do valor disso, e do quanto isso é significativo. Para a gente que já passou por algumas realidades de rompe aqui, vai para lá e tal, a gente já tinha uma ideia, mas a nossa comunhão, ela se solidificou de forma constante por muitos anos, então está sendo um desafio. Porém, tudo que é verdadeiro é permanente. Tudo que é verdadeiro é permanente. Se você ama um amor verdadeiro, seus filhos, é um amor permanente. Se você ama sua esposa de forma verdadeira, é um amor permanente. Se, por algum motivo, se alguém se afastou, ou não te deu mais notícia, não te deu mais satisfação, está vivendo a própria vida dela, não faz questão de participar nem dos desafios, nem dos encorajamentos coletivos, possivelmente não era tão verdadeiro quanto poderia demonstrar. E a nossa proposta e a de Jesus para nós sempre é o caminho da restauração, né? O caminho de cada dia melhor, cada dia querendo ser melhor, cada dia tentando fazer o nosso melhor para que Cristo seja glorificado através de nós e daquilo que nós vivemos coletivamente. Se Deus não fizesse mais nada na nossa história como comunidade, meus irmãos, nós já tínhamos motivos para ser gratos pelo calibre de pessoas e de famílias que foram se nascendo no nosso meio e sendo igreja. Então, a gente já é muito grato, mas não queremos parar por aqui. Temos força suficiente para avançar. E para avançar, a gente conta com você, conta com seu testemunho diante dessa palavra, né? Eu quero orar por você, fechando essa reflexão. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem nos confiado na mão, e em especial nesse tempo onde muitos estão passando escassez. Nós ainda não sangramos, nós ainda não tivemos a fome perturbando a nossa casa, o nosso lar, os nossos familiares, e nós somos muito gratos por isso. Porém, não queremos apenas sentar na nossa gratidão, queremos escoar aquilo que está para além da nossa necessidade, para a mesa, para as contas, para os destinos, né?
de responsabilidade dos nossos irmãos. Nos ajude a viver essa realidade da igreja, onde há um interesse comum, coletivo, e não apenas de um discurso de intenções, mas uma profundidade em ações, onde o Senhor é visto, onde o Senhor é reconhecido como aquele que está fazendo a sua obra no nosso meio. Obrigado por cada família, por cada pessoa que tem dizimado, ofertado no nosso meio. Obrigado pelo o apoio de trabalho de alguns irmãos. Obrigado, Pai, pela prestação de contas, pela proximidade, pela afinidade, pela responsabilidade que temos uns com os outros. Nós te agradecemos. E, Pai, nós oramos em especial para que, o quanto antes, o Senhor nos permita estarmos juntos de novo, sentindo, olhando nos olhos, percebendo, orando com o calor das nossas vozes, né, uns pelos outros, ali no local onde o Senhor tem nos preparado para exercitar a comunidade cristã. Faça isso no nosso meio, expanda isso sobre Belo Horizonte. Queremos abençoar essa cidade, abençoar os irmãos dessa cidade, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, meu amigo. Muito obrigado. Irmãos, bom dia mais uma vez. É uma grande alegria estar aqui compartilhando com vocês o que Deus tem colocado em meu coração. Estamos falando sobre o reino de Deus, né? E hoje eu quero compartilhar um pouco sobre sermos co-herdeiros do reino. Deus tem colocado algumas coisas em meu coração nesses últimos tempos e eu acho que essa palavra tem tudo a ver com o que está no meu coração, junto com isso que nós estamos falando. Eu quero começar lendo o livro, Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 31. Diz assim: busquem, acima de tudo, o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão dadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Irmãos, é nítido, né, nessa passagem que a gente leu, é claro, a promessa sobre herdarmos o reino de Deus, né? E o que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos tempos é em relação a essa distinção, né, entre o hoje e entre o amanhã, essa percepção. A gente tem o costume de pensar lá na frente, sempre pensar no futuro, mas ultimamente eu tenho feito um exercício que tem sido muito importante para mim, que é o exercício de pensar no hoje, pensar naquilo que estamos vivendo hoje, no que podemos fazer hoje. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e estou sempre com a cabeça fritando, pensando no futuro, pensando no amanhã, pensando nas coisas que têm que ser feitas para amanhã. E Deus tem trabalhado isso no meu coração, essa questão do hoje. E eu tenho refletido nisso dia após dia, eu tenho tentado acalmar o meu coração nisso e pensar naquilo que a gente pode fazer hoje, naquilo que eu posso fazer hoje, naquilo que Deus tem para mim hoje. O passado já se foi, não temos o que fazer, e a palavra de Deus diz que ele joga fora, né, aquelas coisas que nós vivemos no passado, as coisas ruins que nós vivemos no passado. O futuro está nas mãos de Deus. A gente vê na Bíblia, né, a gente vê na palavra de Deus que todas as vezes que Deus vai tratar sobre uma provisão, sobre algo, ele trata o hoje.
é o pão de hoje, é o nosso pão hoje. Quando o povo estava no deserto, Deus trazia o maná para hoje. Então é sempre a provisão de hoje. Deus trata o hoje. Então o tempo de Deus, o tempo que Deus trabalha conosco é o hoje. E é o único tempo que nós podemos agir também. Não adianta eu ficar sofrendo com o amanhã, pensando no amanhã. Eu tenho que fazer aquilo que me cabe para o hoje. E pensando na perspectiva do reino, irmãos, eu acredito que nós temos que pensar da mesma forma. Nós falamos muito sobre o reino vindouro, nós sonhamos com o reino vindouro, com aquelas coisas que vão acontecer, com manifestar do reino de Deus no reino vindouro, mas eu vejo que nós como co-herdeiros do reino, nós temos uma missão muito importante, né, de manifestar o reino hoje. Nós temos um papel muito importante, nós temos coisas a serem feitas muito importantes para manifestar esse reino hoje, no nosso dia a dia, naquelas pequenas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós somos filhos do rei e não podemos ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Esse é o sentimento que eu tenho vivido toda vez que eu penso no reino de Deus. Eu percebo que às vezes nós esperamos por grandes coisas, por grandes manifestações espirituais, por grandes manifestações de dons, mas eu vejo que o manifestar do reino não é apenas isso. É lógico que existe isso, mas não é apenas isso. Existe um manifestar do reino de Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em pequenas atividades, em pequenas coisas que nós fazemos a cada dia, seja no nosso levantar, seja no nosso trabalhar, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso relacionar. Em tudo isso, nós temos a possibilidade de manifestar o reino de Deus. E eu vejo que está ligado a essas nossas tarefas do nosso cotidiano. E nós precisamos ver a preciosidade que está por trás de pessoas comuns realizando tarefas comuns, mas realizando com zelo, como se estivesse fazendo para Deus. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, irmãos. Pensando nisso tudo, eu separei 3 pontos do nosso cotidiano, 3 pontos do nosso dia a dia, em que a gente tem essa oportunidade de manifestar o reino de Deus, que a gente tem a oportunidade de trazer um pouco dessa realidade do céu para a terra, através da nossa vida, através daquilo que a gente tem feito como pessoas comuns, vivendo uma vida comum. E a primeira que eu quero trazer para essa nossa palavra é sermos íntegros e corretos. Abram comigo, por favor, em Provérbios, capítulo 28. No versículo 6. Diz assim: é melhor ser pobre e honesto que ser rico e desonesto. Essa passagem mexe muito com a gente em relação a essa questão de sermos íntegros e corretos. Nós vivemos um tempo onde todos querem ser mais espertos que os outros. Todos querem ganhar alguma vantagem em cima do próximo. Pois aos olhos do mundo, isso é ser vencedor. Isso é ser mais esperto. O mundo tenta trabalhar conosco, as pessoas tentam trabalhar conosco dia após dia, desde que nós somos crianças, que é necessário ser mais esperto, é necessário ter vantagem, é necessário pensar na frente do outro, é necessário, muitas vezes, passar por cima do outro para ganhar, para conseguir aquilo que a gente quer, para sermos vencedores.
E é isso que o mundo vem tentando inculcar em nós, dia após dia. Existe aquela frase que a gente sempre escuta, que apenas os fortes sobrevivem. E para muitos ser forte é ser mais esperto que os outros e ganhar vantagem. Isso que é ser o forte, isso é que é ser o esperto, e o mundo acredita que apenas esses vão sobreviver. E é engraçado, irmãos, que Jesus vem trazer para a gente uma outra perspectiva em relação a isso, né? Jesus, como rei, veio servir. Ele não veio para ser esperto, pelo contrário, ele veio abrir mão daquilo tudo que ele tinha, né, no céu, de todo o reinado dele, para poder servir aos outros de uma maneira simples, de uma maneira onde ele não era nem um pouco mais esperto do que os outros. Ele abria mão de tudo que ele poderia ter, de tudo que ele poderia fazer para poder servir os outros. Ele abriu mão de todas as vantagens que ele tinha, ele abriu mão de ser o espertão para poder ficar por baixo. Irmãos, pensando em tudo isso, eu vejo que existem certas coisas que me assustam, e eu espero que essas coisas sempre me assustem, porque eu não quero fazer parte disso. Me assusta muito a gente ver pessoas fazendo o que é certo e as outras pessoas ficando espantadas com isso. A gente fazer algo que é natural, que seria normal ser feita, e as pessoas olharem para aquilo e falar assim, pô, mas como que você faz isso? Por que que você faz isso? E aquilo que deveria ser feito, que é o natural de ser feito, é olhado de uma maneira com espanto, como se aquilo não fosse o natural. E alguns exemplos disso a gente vê, já aconteceu comigo algumas vezes, eu acho que já aconteceu com vários outros de vocês. Por exemplo, a gente vai comprar alguma coisa, recebe um troco errado, na hora que a gente fala, não, você me deu um troco a mais, você teria que me dar X, você me deu 2X, toma aqui que tá certo. Às vezes o caixa do nosso lado se espanta com aquilo e fala assim, pô, ele, em vez de ficar com dinheiro, ele devolveu. Mas por que eu ficaria com algo que não é meu, né? Outro dia aconteceu com a Ana Cláudia, ela foi fazer uma compra no supermercado, e algumas verduras, legumes, e ela foi passar uma fruta, se não me engano, era uma fruta X, que era mais cara, e na hora que o caixa foi passar, ele se enganou e passou como aquela mesma fruta, né, de um outro modelo mais barato. E ela falou com o caixa, não é essa não, é o outro modelo. E o caixa se espantou com aquilo, porque ela estava falando que é certo, né? Não, eu estou levando o mais caro, eu tenho que pagar pelo mais caro, aquilo que eu quero levar. Então, o caixa se espantou com aquilo. Outra coisa que eu vivo no meu cotidiano, que às vezes espanta as pessoas, a gente às vezes está sentado, ou seja, no ônibus. Eu pego muito ônibus, e às vezes entra alguém que você percebe que está com mais necessidade, né? Ou algum idoso, ou alguém que você percebe que está mais cansado que você. Você abrir mão do seu lugar, você abrir mão daquele lugar que você conquistou, né? Que você chegou primeiro, para outra pessoa sentar, falar, não, pode sentar no meu lugar. Às vezes alguém que está do lado se espanta, fala, pô, mas ele tem todo o direito de estar sentado, de usufruir daquilo que ele conquistou, né, por chegar primeiro, e ele está abrindo mão desse lugar para o outro sentar. E um outro exemplo que aconteceu com o nosso amigo Bruno várias vezes nesses últimos dias é que ele contou que ele perdeu o celular, né, mas alguém achou o celular dele, ficou com o celular dele, mas ele não contou que depois disso ele encontrou várias outras coisas, e ele teve a oportunidade de procurar o dono para poder devolver. Ele achou uma mochila, outro dia ele achou uma carteira, ele achou dinheiro, e ele teve a oportunidade de correr atrás do dono para poder devolver. E às vezes o dono, na hora que recebe aquilo, se espanta, quer oferecer uma recompensa
por ter devolvido. E o Bruno simplesmente, não, eu fiz o que deveria ser feito, isso não é meu, isso é seu. E as pessoas se espantam com isso, gente. As pessoas se assustam com isso. Esse exemplo e vários outros que acontecem no nosso dia a dia são capazes de chocar o mundo que acha que o correto é ser esperto, que o correto é você ganhar vantagem. Não, você achou algo, não tem problema nenhum, você tem direito de ficar com aquilo. Existe aquela frase, achado não é roubado, né? Então por que você não pode ficar com isso e ganhar algo, ganhar dinheiro em cima disso? E, irmãos, essas atitudes não são nada mais, não são nada demais, são atitudes comuns, são atitudes que eu acredito que Jesus faria se ele tivesse aqui agora, né, e ele encontrasse algo, ele fizesse algo, ele pudesse abrir mão de algo, ele abriria assim como ele abria no tempo dele. E são atitudes que eu acredito que nós, como co-herdeiros do reino, nós temos que fazer. Irmãos, Cristo nos ensina a fazer o certo. E fazer o certo aos olhos do mundo é uma oportunidade que nós temos de manifestar o reino. Assim como eu disse, o mundo não está acostumado com isso. Ele não está acostumado com essas coisas. As pessoas hoje em dia não estão acostumadas com isso. E quando nós fazemos isso, quando nós agimos de uma maneira correta, nós agimos de maneira honesta, nós estamos tendo a oportunidade de manifestar o reino. Isso é uma oportunidade de manifestar o reino no nosso dia a dia, manifestar aquilo que nós somos, aquilo que nós carregamos, aquilo que Jesus tem colocado em nosso coração dia após dia. Existe aquela frase, todo mundo faz isso. Então não tem problema nenhum, se todo mundo faz, está certo. Não está. Nós vamos contra essas coisas. E essa é uma oportunidade que nós temos. As pessoas olharem para a gente e ver, não, essa pessoa tem algo diferente, essa pessoa carrega algo diferente. Por que ela tem isso? Por que ela age dessa forma? Por que ela age de maneira honesta? Por que ela abre mão de uma vantagem que ela tem para poder servir o outro? Por quê? Às vezes, esse porquê no coração da pessoa, mas porquê no coração daquele que não conhece Cristo, é uma oportunidade de fazê-la conhecê-lo. É uma oportunidade que nós temos de pregar Cristo. É uma oportunidade de nós mostrar para as pessoas a quem que nós servimos. Isso é uma pequena oportunidade. Então, irmãos, o primeiro ponto que eu quero trazer para nós nessa manhã é isso: sermos íntegros e corretos. O segundo ponto que eu quero trazer para nós nessa manhã algo que a gente falou sobre estar na posição correta. Eu estou me referindo a estarmos na posição em que Deus nos criou e nos chamou para estar. Nós estarmos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Todos nós temos dons e fomos vocacionados por Deus para fazer algo aqui na Terra. Deus, quando nos criou, Ele nos encheu. Amigos, o Bruno falou que está falhando. Vocês estão me ouvindo? Voltou a conexão? Vocês estão me ouvindo de novo? O segundo ponto que eu quero trabalhar, repetindo, é estarmos na posição correta. Quando eu digo estarmos na posição correta aqui, eu estou me referindo a estarmos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus nos criou para fazer algo e nos chamou para fazer algo. Todos nós temos dons e fomos vocacionados por Deus para fazer algo aqui na Terra. Existe algo em que nós fazemos com excelência. Deus, quando nos criou, Ele nos encheu de dons. E aos poucos nós vamos descobrindo esses dons e vamos trabalhando esses dons e temos a oportunidade de manifestar esses dons.
nós fazemos algo com excelência, e isso nos traz gosto de vida quando nós fazemos. Desde Adão e Eva no jardim, passando pelos patriarcas e apóstolos, até chegar aos homens e mulheres dos dias atuais, se vê Deus chamando pessoas para fazer algo. Deus nos chama para relacionarmos face a face com Ele e nos chama para fazer tarefas pessoais para o avanço do reino. Então Deus nos chama para poder nos relacionar e através desses dons que ele carrega, ele nos pede para poder manifestar esses dons, essas nossas vocações, para manifestar o avanço do reino. Nós, como cristãos, devemos ser encorajados a vermos as nossas atividades diárias como uma oportunidade de manifestar o reino. A nossa vocação, aquilo que Deus nos chamou para fazer, é uma oportunidade que nós temos de trazer ao mundo algo de especial, uma maneira diferente de fazer e de servir as pessoas com aquilo que Deus nos colocou, com aquele dom que Deus nos preencheu. Deus está trabalhando para avançar o seu reino e reconciliando todas as coisas consigo mesmo. E Ele nos chama para trabalhar com Ele. É uma oportunidade que nós temos de trabalhar para o avanço do reino, é a nossa vocação. É aquilo que Deus nos preencheu, é aquele dom que Deus nos deu para poder fazermos. E a partir desse pensamento, a carreira das pessoas deve ser pensada como o que Deus deseja que eu faça. É algo que eu confesso para vocês que quando eu comecei a minha carreira, eu comecei a minha profissão, eu não pensava nisso. E é muito comum a grande maioria das pessoas não pensar nisso. Nós, quando temos por volta dos 18, 19 anos, saindo do colégio, nós somos impulsionados a procurar por uma faculdade, procurar por uma profissão, né? E muitas vezes nós não somos questionados em relação a isso. O que é o dom que eu carrego? O que é o dom que eu acredito que eu tenho? Muitos não conhecem sobre isso e muitos pensam apenas na questão do dinheiro, naquilo que está trazendo possibilidades no presente, aquilo que pode trazer possibilidades de ganho no futuro, e não pensamos no nosso dom, não pensamos naquilo em que Deus nos preencheu. E esse é o momento de pensarmos, irmãos. O que Deus nos deu? O que eu faço de bom que eu posso fazer para manifestar o reino? E isso vai das pequenas tarefas, seja cuidar da casa, seja trabalhar numa empresa, seja como médico, seja como um pintor, seja como um marceneiro, seja como um educador físico, seja como um advogado, seja como um confeiteiro. Em todas as profissões, nós temos a oportunidade de manifestar o reino de Deus. Porque as pessoas, às vezes, como eu falei, às vezes fazem apenas pelo recurso, fazem apenas pelo retorno financeiro que aquilo pode trazer. Mas quando nós fazemos porque é um dom que nós temos, quando nós fazemos com gosto de vida, quando nós fazemos como se estivéssemos fazendo para Deus, isso é uma oportunidade que nós temos de manifestar o reino de Deus. É necessário enxergar o sentido cristão em nossas atividades profissionais. Mais do que isso, é necessário enxergar como no nosso exercício profissional está ligado à vontade de Deus e como o nosso trabalho se encaixa na providência divina para suprir as necessidades da sociedade onde vivemos. Então, esses dons que Deus nos deu é uma oportunidade de suprir alguma necessidade que a sociedade tem e nós fazermos isso com excelência. Uma excelência que apenas nós, como os co-herdeiros do reino, podemos fazer. Apenas nós, como os filhos de Deus, apenas nós, como pessoas que conhecem a palavra, pode fazer. Fazer com excelência. E é isso que nós temos que fazer. A nossa vida em Cristo não anula o nosso papel em sociedade. Pelo contrário, ela tem que potencializar o nosso papel na sociedade.
A nossa vida é aquilo que nós carregamos de Cristo, tem que potencializar aquilo que nós fazemos em nossa rotina de trabalho. As pessoas precisam olhar para a gente e ver algo diferente no nosso exercício profissional. E isso, mais uma vez, é a oportunidade de manifestar o reino de Deus. O profissional vocacionado que realiza o seu trabalho com zelo, respeito e excelência está abençoando várias pessoas e manifestando os valores do reino. E esse pensamento, irmãos, não tem a ver com simplesmente ocupar todas as esferas da sociedade, porque as pessoas podem achar que com isso nós queremos assumir todos os pontos da sociedade, ocupar todos os pontos e sermos supremos em todas as áreas, aplicar o cristianismo em todas as áreas. Não tem a ver com isso, irmãos. Quando nós falamos com isso, nós queremos apenas manifestar os valores do reino e que esses valores possam abençoar de maneira positiva as outras pessoas, aonde quer que nós estejamos. Que as pessoas possam olhar e ver algo positivo nisso. Eu quero ler para vocês agora uma parte do livro Vocação, do Darren Miller, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Ele diz assim: os cristãos nos negócios podem trabalhar com honestidade e integridade. Os médicos cristãos podem defender a inviolabilidade da vida humana e trazer cura aos seus pacientes. Os artistas cristãos podem refletir a natureza de Deus e a glória de sua criação por meio da arte. Os cristãos envolvidos na ciência podem buscar entender as complexidades da ordem criada por Deus e desenvolver inovações para ajudar a combater a fome e as doenças. Em todos os casos, os cristãos devem ser cidadãos buscando oportunidade de oferecer liderança e serviço na vizinhança e na comunidade, e assim representar a cultura do reino de Deus de forma correta. Então, essa passagem do texto do livro Vocação, de Darren Miller, tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Nós, cada um com seu dom, cada um com a sua vocação, espalhado em vários lugares da sociedade, trazendo esses valores e trazendo oportunidades, brechas na sociedade, lugares onde podemos abençoar, lugares onde podemos impactar as pessoas aonde quer que nós estejamos. Então, irmãos, o segundo ponto que eu trouxe hoje, que eu acho que tem tudo a ver, que é uma oportunidade que nós temos de manifestar o reino de Deus, é estarmos na posição correta. O terceiro ponto, irmãos, que não é o menos importante, apesar de eu ter colocado como terceiro, para mim é o mais importante, é o relacionamento profundo com Deus e com o próximo. Abram comigo em 1 Tessalonicenses, a partir do capítulo 4, a partir do versículo 9. Versículo 9. Diz assim, não precisamos lhe escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. Irmãos, Deus nos criou para sermos seres relacionais. Nós nos relacionarmos com Ele e com o próximo. E é assim desde o princípio. No jardim, quando Deus nos criou, Ele já nos criou para relacionar com o próximo e relacionar com Ele diariamente. Precisamos estar cada dia mais próximos de Deus, escutar e identificar o que Ele espera de nós. Precisamos, irmãos, sermos grandes amigos de Deus. E algo que eu penso diariamente, assim como nós cantamos no início,
no dia que nós veremos a face de Deus, assim, que nós veremos face a face. Irmãos, isso mexe demais comigo, é algo que eu penso diariamente. O dia que nós vamos olhar na face dele e vamos ter a oportunidade de ouvi-lo, vamos ter a oportunidade dele olhar para nós e falar: meu filho, você se relacionou comigo dia após dia, meu filho, você fez o que eu esperava que eu fizesse. E isso é o que mexe comigo, irmãos, e é isso que tem me motivado dia após dia a buscar ser melhor, a buscar agir de uma maneira diferente. E esse relacionamento com Deus, irmãos, é algo que pode nos transformar. E a partir dessa transformação, a partir desse relacionamento, a gente tem que estar encharcado de Deus, a gente tem que estar encharcado da sua essência, estarmos encharcados daquilo que ele tem para nós, para conseguir nos relacionarmos com o outro e a partir daí apresentar para o outro os valores do reino, apresentar para aqueles que não conhecem aquilo que nós carregamos. A partir do nosso relacionamento com Deus, nós vamos trazer para o relacionamento com as pessoas aquilo que Ele tem para nós dia após dia. Aquilo que Ele nos diz em oração, aquilo que nós ouvimos dele no secreto, aquilo que nós ouvimos dele na leitura das Escrituras. Isso que tem o poder de nos mudar. É isso que tem o poder de trazer um alinhamento para todas as coisas. É isso que vai trazer um alinhamento para os outros pontos em que eu li aqui. É isso que vai fazer nós acordarmos de uma maneira diferente todos os dias. É esse relacionamento com o Pai. É isso, irmãos, que modifica a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de comprar, a nossa maneira de vender, a nossa maneira de agirmos com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com o nosso chefe, com os nossos colegas de trabalho. É isso que muda tudo que nós somos. É ouvi-lo, é nos relacionarmos com ele. E é isso que vai desembocar no nosso relacionamento com os outros. Somente o conhecendo bem que nós podemos transmitir os seus valores e princípios. Não podemos falar e fazer algo que nós não conhecemos. Se nós não ouvimos, se nós não nos relacionamos com ele, nós não o conhecemos. E como que nós vamos transmitir os valores do reino se nós não estamos nos relacionando? Não adianta nada nós falarmos de reino de Deus se nós não buscarmos dia após dia. Não adianta nada nós estudarmos sobre o reino de Deus se nós não estudamos a palavra de Deus. Se nós não estamos sensíveis, se nós não estamos disponíveis para ouvi-los. Nós nunca seremos transformados se nós não olharmos para ele dia após dia, irmãos. Se nós não nos prostrarmos diante dele dia após dia. E isso é o mais difícil. E isso é o que, sabe, a nossa rotina tem nos roubado. A rotina nos rouba essa oportunidade de contemplarmos, rouba essa oportunidade de orarmos, de termos um tempo com ele. Às vezes nós enchemos o nosso dia com tantos afazeres, com tantas coisas, e nós não separamos um tempo sequer para fecharmos em nosso quarto e orar. E consagrar um tempo a ele. E ouvir aquilo que ele tem para nos dizer. Irmãos, eu percebo que a superficialidade é o grande mal do nosso tempo. Se a gente abre um Instagram, por exemplo, se a gente abre um Facebook, existem vários coaches hoje em dia que querem encher a nossa cabeça com você precisa fazer, você precisa ser. E se você vai perceber a frase dele, você começa a perceber de maneira sutil o que eles querem dizer, é que nós precisamos ser cada dia mais produtivos, que nós precisamos fazer cada dia mais coisas, que nós precisamos buscar cada dia mais afazeres, que no nosso dia nós precisamos fazer 500 coisas. E sabe qual que é o grande mal disso? Que quanto mais coisas a gente faz,
mais superficial nós somos. Quanto mais produtivo, menos profundo nós somos. Para fazer muitas coisas, a gente precisa ser superficial em tudo. E qual que é o problema disso? Nós estamos sendo superficiais, inclusive em nosso relacionamento com Deus e em nosso relacionamento com o próximo. Se eu sou superficial com o próximo, o que eu posso levar para ele? A única coisa que eu faço é me aproximar dele. Eu não quero saber como que ele está, se ele está precisando de algo, se ele está passando por algo, se ele está com alguma dificuldade, ou se ele está bem. Ouvir as conquistas dele, ouvir aquilo que ele está vivendo de bom. Se a gente é superficial com Deus, irmãos, como que nós vamos ser transformados e como que nós vamos transformar a sociedade onde nós vivemos? Nós vamos impactar o próximo. Como? Não tem condição, não tem. Nós precisamos ser pessoas profundas. Profundas. E o conselho que eu quero dar para vocês nessa manhã é melhor nós fazermos menos, mas fazermos com qualidade. Faça com qualidade, faça com profundidade tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. Isso é um desafio diante do mundo que nos instiga a ser cada dia mais produtivo e cada dia fazermos mais. Precisamos nos relacionar com a intenção de acrescentar algo na vida do próximo. Devemos ser pessoas que querem impactar de forma positiva a vida de todos aqueles que nos cercam. É isso que nós precisamos. E isso é muito importante, irmãos. O relacionamento com Deus e com o próximo é muito importante. Existe uma frase do Anderson Bonfim que diz: o homem se descobre na relação com Deus e descobre Deus na relação com o outro. Ou seja, nós precisamos nos relacionar para descobrir Deus e para nos descobrir. Precisamos ser pessoas profundas, pessoas com intencionalidade de nos relacionar. Esse é o terceiro ponto. Então, os 3 pontos, irmãos, que eu quero que nós levemos no dia de hoje para poder refletir, que são as oportunidades que nós temos de manifestar o reino, são, o primeiro, sermos íntegros e corretos. O segundo ponto, estarmos na posição correta, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. O terceiro ponto é relacionamento profundo com Deus e com o próximo. Irmãos, como nós vimos, esses 3 pontos que eu trouxe são pontos simples do nosso dia a dia. Então, eu vejo que nós não temos desculpa para não manifestar o reino de Deus. Nós não temos desculpa para não conseguir impactar de maneira positiva onde quer que nós estejamos, por onde quer que nós passamos. Nós não temos desculpa para não carregar a essência do reino de Deus. Assim como eu falei, nós somos co-herdeiros, nós temos uma missão, nós temos algo que nós precisamos fazer. Nós não podemos ficar de braços cruzados, esperando o reino vindouro. Existe um reino que precisa ser manifestado hoje. Existe algo que Deus espera que nós façamos hoje. Algo que eu gosto de pensar diariamente, que eu acho muito importante existem coisas que nós não podemos fazer. Essas coisas ficam na mão de Deus. Agora Deus deixa para que nós façamos, Deus espera que nós façamos aquilo que nós podemos fazer. Aquilo que cabe a nós fazer, Ele não vai fazer. Ele deixa para que nós façamos. E essas oportunidades que nós temos de manifestar o reino de Deus, Ele vai deixar nas nossas mãos. Ele espera que nós façamos isso dia após dia.
Coisas comuns do nosso dia a dia devem ser feitas como se nós estivéssemos fazendo para Deus e como se Ele estivesse fazendo, nos observando. É assim que nós precisamos trazer esses 3 pontos que eu trouxe. Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não como para os homens. E que nós vivamos assim todos os dias da nossa vida, irmãos, fazendo tudo como se nós estivéssemos fazendo para Ele. Fazendo tudo como se nós estivéssemos manifestando o reino. Como se Ele viesse amanhã, irmãos. Assim como David diz em Atos, da passagem que ele leu em Atos, aqueles homens só viviam daquela forma porque eles acreditavam que hoje era o último dia e que Jesus viria amanhã. E sabe o que me assusta lendo aquele texto que o David leu? É perceber que nós vivemos como se Jesus nunca fosse voltar. A verdade é essa, a maneira que nós vivemos hoje, nós não acreditamos que Jesus vai voltar amanhã. Nós falamos várias vezes, eu espero que Jesus volte, eu quero que Jesus volte, volte, Jesus volte, mas a maneira que nós vivemos não reflete a esperança de que Jesus volte hoje ou que Jesus volte amanhã. Não reflete isso. E que nós possamos viver a cada dia como se fosse o último dia, como se não houvesse amanhã, dando tudo de nós, nos desprendendo daquilo que nos prende. Que seja assim. Como co-herdeiros, temos um grande benefício, que é sermos filhos. Isso Deus nos deu, a oportunidade de sermos filhos. Jesus, quando morreu por nós, nos deu essa oportunidade de sermos filhos. Mas com isso nos deu uma missão também. Essa herança nos traz uma grande responsabilidade, que é manifestar o reino de uma maneira diferente, de uma maneira que pode impactar todos os que estão à nossa volta. O mundo precisa ver algo diferente em nós. E esse é o nosso momento. Hoje, não amanhã. Hoje é o nosso momento de nos posicionar de uma maneira diferente. Em todos os lugares, em tudo aquilo que fazemos. Nós precisamos agir e fazer aquilo que nós falamos, que somos, aquilo que nós fazemos. Assim como o David costuma dizer, nós temos uma grande possibilidade de sermos cristãos teóricos e ateus práticos. Que isso seja transformado em nossas vidas, irmãos. Que nós sejamos cristãos teóricos e práticos. Que a nossa vida reflita esse cristianismo que nós professamos todos os dias. Que seja assim todos os dias. Acredito que nós só vamos perceber os sinais do reino de Deus quando nós estejamos cheios do reino de Deus. Nós só vamos perceber o manifestar do reino de Deus ao nosso redor quando nós estivermos encharcados do reino de Deus e isso transbordar de nós. O reino estiver transbordando das nossas vidas. Que nós sigamos esse caminho de empenho e de cooperação até que ele venha. E que ele venha hoje. Nossa esperança é que ele venha hoje. Que ele venha. Mas que a nossa vida reflita isso. Esse é o meu desejo, irmãos. Essa é a palavra que eu queria trazer para hoje. Essa é a palavra que eu quero que nós vamos digerindo durante essa semana. E que amanhã, segunda-feira, é uma oportunidade de iniciarmos a nossa semana de trabalho de uma maneira diferente. Manifestando o reino de Deus em todas as nossas relações, manifestando o reino de Deus em todo o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir. Fechem os olhos e orem comigo, por favor. Eu quero encerrar com essa oração.
Paizinho, nesse momento, colocamos diante de Ti, Senhor, tudo que temos, toda a nossa força, Pai, todo o nosso pensar, todos os nossos dons, tudo aquilo que o Senhor nos encheu, Deus. Ó, Pai, que o nosso maior desejo seja manifestar o nosso reino por onde nós passamos, Deus. Em todo o nosso falar, em todo o nosso pensar, em todo o nosso agir, Pai, que seja para refletir a Tua glória, refletir quem Tu és, Deus. Ó, Pai, que nós estejamos encharcados de Ti, encharcados, Pai, de quem Tu és, Deus, a ponto disso transbordar de nós, Pai. Ó Senhor, que não tenha mais espaço para o nosso querer, para o nosso falar, para o nosso desejo, para o nosso pensar, mas que seja o Senhor através de nós, Pai. Que queiramos a cada dia mais relacionamento com o Senhor, que queiramos a cada dia estar mais próximo de Ti, e nesse mundo possa roubar isso, Deus. Nada, Pai, nada, que nada possa ser mais importante do que isso, Pai. Porque o Senhor é a parte mais importante na nossa vida. Porque o Senhor é o nosso bem mais precioso. Por favor, Senhor, nos preencha com mais de Ti. Derrame a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Encha-nos com Teu Espírito Santo, Pai. E que as pessoas possam ver algo de especial em nós. E que as pessoas possam procurar entender aquilo que nós carregamos. E que nós tenhamos oportunidade, Pai, de mostrar quem Tu és todos os dias. Todos os dias, Pai. Por favor, faça isso em nós e faça isso através de nós. Através da igreja, Pai. Através da igreja. Faça isso. Faça isso. Manifeste o Teu reino através de nós. E que nós possamos viver o hoje. Sonhamos com o amanhã, pensamos naquilo que vai acontecer o amanhã, mas que nós vivamos o hoje. Pensamos naquilo de bom que nós podemos fazer hoje. Que seja assim todos os dias, até que o Senhor venha, Pai, até que possamos contemplá-lo face a face. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, irmãos. Amém.